Você sabia que a população brasileira com mais de 60 anos está cada vez maior? A cada ano cresce o número de idosos e isso está relacionado à qualidade de vida, claro. Os números comprovam. Em 1960, eles eram cerca de 3 milhões. Em 2000, o número subiu para 14 milhões. E de acordo com o último censo de 2010, esse número saltou para mais de 20 milhões. E ninguém melhor do que uma geriatra para falar dos aspectos físicos dessa longevidade. É por isso que aqui com a gente está a doutora Fabiana Santos Fonseca. Bom dia. Bom dia. É legal falar sobre o assunto, mesmo porque a população idosa ela vem assumindo um grande valor e ela, com o futuro, ela vai acabar sendo maior parte da população brasileira. Ela, assim, essa história de que hoje o censo de 2010 eles ocupam 20 milhões, em 2025 a gente tem uma noção de que eles ocupam 25 milhões de pessoas no mundo. Isso vai ser muito importante. E isso acontece porque a terceira idade está se cuidando mais, está mais preocupada com a saúde, Fabiana? Na verdade, o que a gente observa é o seguinte, eles vêm mais à consulta, eles ocupam uma faixa etária e assim, eles tentam se cuidar mais, eles são mais ativos, eles hoje voltaram ao mercado de trabalho e eles estão em busca de qualidade de vida. E essa qualidade de vida, essa parte psicológica, a pessoa trabalhar, hoje em dia tem muitos programas, né, voltados para os idosos, isso contribui também para que eles vivam mais, né, e melhor. Isso, assim, hoje o mundo se virou a favor do idoso. A gente diz até que, assim, que o idoso está na moda. É legal ser idoso, é importante ser idoso e, assim, o campo de trabalho se modificou para tanto. Ele abrangeu mais, sabe que o idoso ele possui uma possibilidade de ter maior carga, dele poder ter maior experiência para poder mostrar isso para o jovem hoje. O idoso que se exercita, que exercita a mente, a tendência é que ele tenha uma saúde melhor do que aquele que fica muito em casa, muito fechado no mundo dele? O que a gente observa é o idoso que é ativo, que pratica atividade física, ele proporciona ao envelhecimento dele um envelhecimento de qualidade. Ele acaba tendo maior resistência, ele tem maior flexibilidade e ele, assim, as atividades do dia a dia dele, eles conseguem desenvolver com melhor destreza. Doutora, e os avanços nos tratamentos de algumas doenças que atingem os idosos, isso também contribui para que eles vivam mais? Hoje o que a gente observa é assim, a tecnologia na indústria farmacêutica se modificou a ponto de provocar a longevidade. Por exemplo, a dermatologia quer sempre trazer um rosto novo ao idoso, querendo que ele adquira uma imagem diferente. Por exemplo, na doença de Alzheimer a gente consegue uma longevidade maior. Na doença de Parkinson a gente consegue fazer detecção mais precoce. Tanto a indústria farmacêutica como a indústria de diagnóstico médico, ela se modificou para isso. Eu acho que assim, a tendência é a longevidade aumentar cada hora mais. E aí a gente está falando do idoso quando ele já está lá na terceira idade. Mas toda a rotina que ele tem durante a vida, os hábitos alimentares, isso vai interferir lá na frente? O que eu observo, e assim, eu sempre digo aos meus pacientes que o quê? A gente é uma consequência daquilo que a gente come e aquilo que a gente viveu. Então, se, por exemplo, hoje o jovem, o adulto de meia idade, com 40 anos, conseguir proporcionar a ele uma qualidade de vida, proporcionando o quê? Alimentação saudável, atividade física, um hábito correto, ele consegue envelhecer de uma maneira mais saudável. Hoje eu tenho, por exemplo, pacientes de 99 anos, 104, que estão aí com uma cabeça maravilhosa, que se duvidar eles sabem muito mais que os filhos com 60. Isso é muito bacana, muito legal. E hoje em dia, quais são os problemas que mais atingem esse público? Assim, o que a gente observa? O paciente idoso, ele antes morria por quê? Morria por uma queda, morria por uma pneumonia. Hoje não, hoje o paciente idoso morre de queda, mas morre muito menos. Existe hoje um último estudo que a Secretaria de Saúde do Estado divulgou, que assim, o número de quedas diminuíram e o número de mortes em idosos também. Isso é um bom sinal. Então é sinal que assim, os antibióticos evoluíram, os cuidados
pacientes também modificaram, e assim, você pode proporcionar uma coisa melhor, assim, uma qualidade de vida melhor a esses pacientes. Isso é importante, eu acho que assim, é uma visão diferente de envelhecimento. Sim, e você tocou num ponto bastante importante com relação às quedas, né? Uhum. Tem que ter alguns cuidados em casa com o idoso para que essas quedas sejam evitadas? O ideal é o seguinte, a gente sempre mostra que o pessoal da arquitetura, eles montaram, existe até um site, que é o site da a Casa do Idoso Segura, e é assim, o que é o primordial? Barras de segurança naqueles pacientes nos banheiros ou em locais em que eles tenham maior acesso, pisos antiderrapantes, retirada de tapetes, chinelos em volta da casa, por exemplo, deixados de qualquer maneira dispostos. Então, esses são fatores que talvez proporcionem maior risco de quedas. E é lógico, o idoso tem a sua fragilidade, isso é comum do idoso. Mesmo que ele não tenha nenhuma deficiência, mesmo que ele não esteja impossibilitado, ele já é mais frágil, então esses cuidados eles são necessários, né? O idoso, assim, não é que a gente, é que assim, tem-se o péssimo costume de pensar que o idoso, pelo fato de envelhecer, ele é frágil. E não é o que a gente obrigatoriamente vê. Ele é frágil pelo envelhecimento, mas ele tem as suas dificuldades com o envelhecimento também. Uhum. E nessa fase da vida, já na terceira idade, é importante ir ao médico com uma certa periodicidade, estar fazendo exames rotineiros para, de repente, conseguir prevenir alguma coisinha que não estiver muito bem? O que a gente observa e pede até é assim, uma consulta periódica a cada 6 meses seria o ideal. Uhum. E o importante, assim, realizando exames de rotina, exames preventivos. Prevenir é uma coisa importante, só que ainda existe aquela ideia. O idoso do sexo masculino, ele quase não vai ao médico. O homem em geral, né, doutor? Ele não gosta de ir ao médico. O que né? observa-se é o seguinte, por exemplo, por que é que o idoso... O homem tem morre-se tanto de câncer de próstata em vista da mulher que, por exemplo, pode se correr o risco de ter câncer de mama. A mulher, na verdade, ela faz o exame periódico das mamas, faz um exame ginecológico, o que o homem ainda tem aquele certo preconceito da situação. Eu acho que assim, prevenir é uma situação importante, eu acho que assim, os nossos idosos, eles precisam aprender que prevenir é importante por demais. Realizar exame periódico é importante sim. Isso é importante também já começar na fase adulta, porque esse preconceito de homem já vem, acho que desde a infância, Verdade. né? O homem se machuca, não vai ao médico, né? A mulher é mais melindrosa, se machuca, vai ao médico. Então, isso culturalmente tem que mudar, porque daí chega também na terceira idade, aí fica difícil mudar os hábitos, né? Mudar hábito quando idoso é muito difícil. Por exemplo, a atividade física é uma coisa importante para o idoso. Só que, por exemplo, ele não foi condicionado a tanto. Então, hoje, o que a gente observa? Quando o idoso vai à academia, o pessoal às vezes fala, ele está querendo fazer papel de garotinho. Mas não é essa a intenção. Às vezes, ele está querendo proporcionar tudo aquilo que ele não teve oportunidade. Muitas das vezes não teve tempo, por quê? Porque estava trabalhando, ou então não teve a oportunidade para tanto. Então, criar-se um hábito de que é necessário, quando jovem, uma atividade física, um exame periódico, você vai envelhecer criando esse mesmo hábito e rotina. Vai ter o benefício na fase adulta, né? Com certeza. Doutora, para finalizar, então, dicas para os idosos nesse programa especial para eles. Alimentação, os cuidados necessários para viver cada vez mais. Com certeza. O idoso, para viver cada vez mais, ele precisa do quê? De uma alimentação saudável, composta de verduras, legumes, tem que tomar sol, uma coisa que eles não acreditam que tem um benefício. O sol, pelo menos 15 minutos diários, eles podem prevenir muitas doenças como a osteoporose. Então, alimentações verdes escuras, o que mais? Atividade física, condicionamento físico, eles precisam de exames laboratoriais periódicos, uma consulta de rotina. Eu acho que assim, aquela história, a sociabilização. Eles, às vezes, perdem, muitas das vezes, o seu contato social e onde há um maior índice de pacientes depressivos é porque eles não se sociabilizam. Então, as universidades de terceira idade, os bailes de terceira idade, eles provocam muitas coisas importantes, acho que esses idosos. Acho que isso é o primordial para tudo. Tem que ter uma vida ativa, né? Com certeza.